Olá, eu sou o professor Alexandre Maza e hoje eu vou contar como que eu me tornei professor. Então, olha só, muita gente me pergunta isso. Ô Maza, como que faz para ser professor? Como que você conseguiu dar aula na graduação? Como você se tornou professor de cursinho? Muita gente tem essa curiosidade. Inclusive para seguir na carreira docente, as pessoas pedem dicas. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e eu vou contar um pouco da minha história, como eu me tornei professor, e aí quem tiver interesse em seguir carreira docente ou quem já estiver na carreira docente pode aproveitar algumas dessas informações para a sua própria carreira, né, como professor. Bom, começar do básico. Meu nome é Alexandre Maza, eu tenho 45 anos, sou casado com a Tatiana, que é procuradora do Estado, tenho duas filhas, a Duda, de 12 anos, a Luísa, com 7 anos, e eu nasci no dia 28 de abril de 1975, um tiozão aqui em São Paulo. Eu sempre brinco nas aulas com a minha cidade, a minha ex-cidade de Guarulhos. Eu morei a vida inteira em Guarulhos antes de casar, mas na verdade pouca gente sabe, mas eu nasci num bairro da Zona Norte de São Paulo, um bairro muito famoso, que é o bairro do Jaçanã. Você deve conhecer pela música do Adoniran Barbosa, Trem das 11. Eu nasci ali no bairro do Jaçanã, mas quando eu tinha 4 para 5 anos, os meus pais se mudaram para Guarulhos. Foi, na verdade, uma grande progressão, um grande progresso, né, para a gente, porque a casa lá no Jaçanã era muito simples, era uma parte do bairro que era uma parte piorzinha, vamos dizer assim, e a gente conseguiu mudar para um bairro muito bom de Guarulhos. Para quem conhece, é o bairro da Vila Galvão. Uma curiosidade eu ia morar em frente da casa do Dinho, dos Mamonas Assassinas. Na verdade, ele tinha comprado a casa em frente da minha antes do acidente, aí aquela tragédia interrompeu tudo, mas eu ia ter esse privilégio, vamos dizer assim, de pelo menos morar do outro lado da rua de um dos meus grandes ídolos, que era o Dinho, vocalista, né, dos Mamonas Assassinas. Bom, e aí, mais ou menos com 5 anos eu me mudei para Guarulhos. Eu brinco muito com os meus alunos, brinco muito nas minhas aulas com a cidade de Guarulhos, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com a cidade, né? Eu passei muito tempo da minha vida lá, conheci praticamente a cidade inteira, e a minha maior bronca com a cidade de Guarulhos é que tudo que eu fiz a partir dos 14, 13 anos de idade era aqui em São Paulo. Guarulhos é na região metropolitana de São Paulo, mas está mais ou menos a uns 10, 12 quilômetros de distância da Avenida Paulista. E eu vim fazer curso preparatório pré-vestibular aqui em São Paulo. Na verdade, eu fiz colegial, como a gente chamava antigamente, em São Paulo também. Eu fiz colegial num bairro super distante de São Paulo, que é o bairro do Ipiranga, super distante em relação a Guarulhos, e voltava de ônibus. E mesmo quando eu já tinha começado a dar aula ou estava na faculdade, também sempre aqui em São Paulo. Então, o deslocamento entre a minha casa e o meu centro de atividades aqui na capital era um deslocamento muito difícil. Muito difícil. Então, era muito comum 2 horas e meia de ônibus para ir, depois 2 horas e meia para voltar, e eu perdi uma parte enorme do meu dia só com esses deslocamentos. Isso me trouxe um trauma muito grande. Então, às vezes eu brinco com a cidade de Guarulhos, tal, mas é uma relação de amor e ódio mesmo. Eu adoro a minha ex-cidade. Em 2005 eu mudei aqui para São Paulo, né? Estou gravando esse depoimento em junho de 2020 e de modo que eu já estou aqui há um bom tempo na capital e os deslocamentos são mais simples agora. Bom, desde que eu era muito pequeno, eu sempre gostei muito dos meus professores. A minha mãe, Isabel, ela era professora da rede pública municipal de ensino em São Paulo. Ela está muito bem, graças a Deus, mas se aposentou. E o meu pai, Lúcio, também, graças a Deus, muito bem. Ele sempre lidou no ramo de calçados.
Então, meu pai foi representante comercial de muitas fábricas de calçados e fábricas de bolsa, chegou a ter uma pequena fabriquinha de sapato, depois algumas lojas que não deram certo. Então, esses são os meus pais. E eu sempre, por causa da minha mãe, professora, eu sempre gostei muito dos meus professores, eu tinha uma relação de proximidade, eu era uma criança que não me destacava dentro da escola, mas eu me esforçava bastante. Os professores, por várias razões, desde que eu era muito pequenininho, gostavam de mim. E eu atribuo boa parte dessa minha carreira na docência, né, no magistério superior, eu atribuo boa parte disso a essa relação boa que eu tenho com os professores desde muito novo. Eu já contei essa história várias vezes, então quem já me acompanha nas redes sociais sabe. Eu tinha, na minha adolescência, eram outros anos, né, gente? Eu falo da minha adolescência, mais ou menos 1985, era outra realidade, não tinha internet, então as nossas opções eram ou brincar na rua, e lá era uma vizinhança tranquila, dava para brincar na rua sem problema, ou ficar assistindo televisão e jogando videogame. Só que o videogame não é esse videogame de hoje, coisa espetacular, eram videogames toscos, né? Quem é dessa época tinha Atari, depois o Master System, umas coisas que hoje são horrorosas, nenhuma criança iria gostar de jogar esses videogames. Mas eram as nossas opções fora do horário de escola. Então, quando eu era adolescente, eu não gostava de ir para a escola, porque a rua era muito legal, passava o dia jogando taco na rua, empinando pipa, fazendo um monte de coisa errada também, como bom moleque. Eu tenho um irmão mais novo, que é o William, um ano mais novo do que eu, e a gente sempre ia juntos para a rua, tinha um clube na rua de casa. Então, o momento de ir para a escola era uma tristeza. Por muito tempo eu estudei num horário alternativo, que eu estudei na mesma escola municipal até a terceira série de que a minha mãe era professora, e o horário era estranho. Ele era das 11 da manhã até às 3 horas da tarde. E eu podia brincar um pouco de manhã antes de ir para a escola, e depois que eu voltasse também dava para brincar mais um pouco. Então a escola nesse começo sempre era um corte para mim, uma interrupção do que eu estava fazendo, da minha brincadeira, do meu videogame. Então você imagina, para um adolescente, pré-adolescente, aí de 10 até 12, 13 anos, você ter que sair da brincadeira na rua para ir para a escola. Então não era das melhores experiências da minha vida isso daí. Depois eu estudei mais para frente no período matutino, e aí era mais fácil, tinha o restante do dia inteiro para brincar. E na minha vida escolar, digamos assim, como estudante, eu sempre fui mediano. E eu já contei essa história que eu queria contar. Eu já contei que eu tinha aquela sensação de que eu era invisível, que eu não era muito bom em nada. Não sei se você já teve essa sensação. É aquela pessoa que ali na aula de educação física não é dos primeiros a ser escolhido para o time, mas também eu não era dos últimos, ficava ali no meio. Aí nas salas de aula tinha os alunos super populares, que certamente não era o meu caso, e tinha os alunos muito introvertidos, que também não era o meu caso, então eu ficava ali na média. Eu costumo dizer que a minha sensação na adolescência e pré-adolescência era uma sensação dupla. Primeiro, de invisibilidade, passava pelos lugares, ninguém nem notava, e também uma sensação de ter a ideia de que não fazia nada direito. Então, quando eu mudei para Guarulhos, eu fiquei 3 anos estudando numa escola municipal, longe de casa, até no Parque Edu Chaves, na zona norte de São Paulo, onde minha mãe dava aula, e depois, na 4ª série do antigo primário, né, na 4ª série, eu e meu irmão, nós mudamos para uma escola particular lá perto da Vila Galvão, em Guarulhos. É um colégio, na minha época chamava Colégio Integrado, eu não sei hoje, mas é o colégio que fica no mesmo campus da FIG, da Faculdade de Guarulhos. Então era um lugar muito grande, né? A FIG é famosa pelo curso de Educação Física, então tinha quadras, piscinas, e era muito legal estudar lá. Então,
Essa daí era a sensação que eu tinha, tá? Essa dupla sensação de invisibilidade e não ser muito bom. Então, quando a gente mudou para Guarulhos, na quarta série, o pessoal da escola particular em Guarulhos, né, e Guarulhos é uma cidade com o 13º maior PIB do Brasil, a 13ª maior população, só que Guarulhos tem umas ilhas de prosperidade, vamos dizer assim, uns 2 ou 3 bairros que são bairros de classe média, às vezes classe média alta, alguns lugares classe alta, e o restante da cidade é uma cidade normal com áreas de imensa pobreza também. Tem bairros lá, inclusive, muito perigosos em Guarulhos. E o pessoal dessa escola particular já estudava inglês desde a primeira série. Eu cheguei na quarta série. E como eu vinha de uma escola pública municipal, não tinha nem a possibilidade de a gente aprender inglês naquela época na escola pública. Então, eu e meu irmão chegamos na quarta série e já estava comendo solto o curso de inglês, os alunos já iam mais ou menos bem, alguns na época já tinham até viajado para os Estados Unidos, imagina se teria essa possibilidade para minha família, mas a gente precisava correr atrás de inglês. Eu lembro que até hoje, do primeiro dia das aulas de inglês, no primeiro dia veio a professora, ela encheu a lousa de matéria e eu olhava para aquelas coisas, então os alunos liam os números, eu acho, as coisas em inglês na lousa, e eu não sabia nem como começar aquilo tudo. Então, nós tivemos que fazer um curso separado de inglês. Então, tinha uma escolinha lá perto de casa, na rua 13 de Maio, para quem conhece lá em Guarulhos. Era uma escolinha que chamava RTS, Richard Training School, de uma professora que era poliglota, né, professora Marlene Richter, que era americana, nativa, e a gente fazia de terça e quinta normalmente essas aulas. Primeiro era no período noturno, que era um problema, a gente muito novo lá no período noturno, hein, com uns 10 anos de idade, e depois de manhã ou à tarde intercalando com a escola. E a gente odiava as aulas de inglês nesse curso separado, a gente odiava, porque eram salas muito pequenas e ali não dava para passar despercebido. A professora pegava no pé, a gente fazia provas e às vezes não ia muito bem, isso para compensar a defasagem, digamos, da rede pública municipal de ensino aqui em São Paulo. E aí, nesse colégio também da quarta à oitava série, da época que nós chamávamos, né, de ginásio, alguns professores também foram muito marcantes e eu sempre prestando atenção nesse outro lado, que era o lado de quem ensina. E aí eu decidi junto com meus pais que o colegial eu não faria lá em Guarulhos, foi uma decisão muito importante. Praticamente todo mundo da minha sala, com exceção de mim e do meu irmão, todo mundo seguiu estudando lá em Guarulhos, porque era muito fácil, muito cômodo, todo mundo se conhecia, era perto de casa, a gente ia a pé, era uma facilidade. Mas meus pais perceberam que a gente precisava descolar um pouco ali do lugar onde a gente estava. Então, para que o mundo crescesse na nossa cabeça, para que a gente conhecesse outras realidades, tivesse contato com o município de São Paulo, que era muito mais rico. E o certo é que o meu irmão e eu, nós fizemos um pré-vestibular, um vestibulinho, na verdade, para estudar em escola técnica. Uma curiosidade, eu disse, meu irmão é um ano mais novo do que eu, só que ele sempre foi muito adiantado na escola, foi um aluno muito melhor que eu, e ele pulou uma série, nem sei se hoje isso é possível, então, embora ele seja um ano mais novo, a gente estudava sempre na mesma sala e era uma situação muito curiosa isso. Bom, e aí, quando eu cheguei na oitava série, antigamente, né, do ginásio, com 13 anos, a gente fez, eu e meu irmão, nós fizemos um curso preparatório para entrar na escola técnica. Então a gente ia para as aulas de manhã e à tarde frequentava esse curso preparatório para entrar numa escola técnica. Aqui em São Paulo tem muitas escolas técnicas, tal, então
o nosso objetivo era, em primeiro lugar, passar na Federal, que é um concurso, um vestibular muito difícil, é uma escola técnica muito boa aqui em São Paulo. Em segundo lugar, tinha o Liceu de Artes e Ofícios, que também não cobrava mensalidade, e depois tinha as escolas técnicas da Rede Paula Souza, as famosas ETEs aqui em São Paulo, Escola Técnica Estadual, e aí um monte de opções. Bom, nesse curso preparatório, eu tinha 13 anos, 13 para 14, eu conheci pela primeira vez professor de cursinho. Então, como os pré-vestibulinhos para essas escolas técnicas, alguns eram muito difíceis, e, se não me engano, o cursinho preparava também para colégios militares, que são muito rigorosos na seleção de alunos, o cursinho tinha professores com esse perfil de curso preparatório. Então, professores divertidos, que contavam piadas, que eram amigos de todo mundo, que não tinham aquela formalidade que uma sala de aula convencional tinha, e era o máximo. Me lembro de muitos deles. Tinha um professor de física, eu tinha 13 anos, gente, professor que lidava física e matemática, era meio gênio, que chamava Jarbas, uma figuraça, um sujeito enorme e super magricelo, que viajava o mundo de bicicleta, muito louco. E ele era um professor espetacular. Tinha o Fábio de História, muitos, o professor Alceu de Geografia, muitos professores com esse lado diferente de ensinar de uma forma mais fácil. E, na verdade, a gente aprendia muito. Não era só diversão. Dava para correr atrás com essas aulas show, né? Essas aulas espetáculo, dava para correr atrás de toda a dificuldade de formação que nós tivemos numa escola municipal, meu irmão e eu, e depois numa escola particular, mas que também não era muito puxada, não. E aí, como eu disse, meu irmão era um aluno melhor que eu, ele passou no Liceu, que era a segunda opção, e eu passei na terceira opção, que era a ETE, eu até esqueci o nome dela, chama ETESP, Escola Técnica Estadual de São Paulo, sempre aqui em São Paulo, né? Fica na Zona Norte, ali perto da Estação da Luz. Só que você passava no vestibular para essas ETEs e você tinha que escolher qual dessas escolas, porque a rede é muito grande, qual dessas escolas era a escola onde você ia estudar. O natural seria eu ir nessa ETESP, que era a terceira melhor escola técnica aqui de São Paulo, muito mais perto. Mas num momento obscuro da minha vida, não sei se você já passou por coisas assim. Um dia eu estava nesse cursinho, chamava Elos, em Santana, um cursinho para vestibulinho, né, de escola técnica. E aí eu vi um cartaz pendurado na parede de uma ETE, uma escola técnica estadual da mesma rede da ETESP, mas que era a ETE Getúlio Vargas. Então eu vi lá, tinha um cartaz dos cursos técnicos e tal, e por alguma razão, por isso que eu falo que foi uma coisa obscura na minha vida, por alguma razão eu achei que essa ETE Getúlio Vargas teria alguma coisa a ver com a Fundação Getúlio Vargas, que é a fundação mantenedora de faculdades espetaculares espalhadas pelo Brasil, as famosas FGVs. E na minha cabeça, a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, no Ipiranga, aqui em São Paulo, faria parte dessa rede das GVs espalhadas pelo Brasil. E por causa desse erro, era simplesmente um nome parecido, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu me inscrevi para essa escola, que era a ETE Getúlio Vargas. O problema dela é que ela era incrivelmente longe de Guarulhos. Ela ficava na parte final do bairro do Ipiranga, para quem conhece, aqui em Guarulhos, lá no alto, aqui em São Paulo, lá no alto da Avenida Nazaré e tal. E era muito longe. Tanto que eu lembro, a primeira vez, e claro, eu ia de ônibus, eu tinha 13 anos. Então, a primeira vez que eu fui, eu acho que meu pai foi junto de ônibus para mostrar como fazer. Cara, era um negócio absurdo. Então, a gente pegava um ônibus que saía longe da minha casa, então tinha que ir a pé, o que eu calculo hoje uns 2 quilômetros. Imagina, a minha aula começava às 7 da manhã em outra cidade lá no fim do mundo. Então,
eu pegava esse ônibus a uns 2, 3 quilômetros de casa, era longe, eu ia até a Vila Nilo, que já era São Paulo, então você imagina, eu passava de Guarulhos para São Paulo a pé, com 13 anos, e aí eu pegava na Vila Nilo e ele levava até a estação do metrô mais próxima, na época era o metrô Santana, nem tinha estação Tucuruvi, parada inglesa e tal. Dali a gente pegava o metrô, e aí era a segunda condução do dia, né? Pegava o metrô para chegar na escola, ia até o Parque Dom Pedro. E do Parque Dom Pedro tinha que pegar um outro ônibus para chegar na escola. Então era 3 conduções para chegar às 7 da manhã no Ipiranga. Eu nem lembro direito o que a gente tinha que fazer, tal, mas era acordar 4h30 da manhã todos os dias, absolutamente sonados, né, para chegar nessa escola. Meu irmão estudava mais perto, então para ele era um pouquinho mais fácil, porque bastava o ônibus e o metrô. O liceu era ali perto do metrô Tiradentes, em São Paulo, muito próximo. E aí eu fazia esse deslocamento absurdo, e aí a minha história com a distância de Guarulhos e São Paulo começou, né, aquela relação de amor e ódio que eu te disse. Então, eu demorava mais ou menos 2 horas, às vezes 2h30, dependendo do trânsito, para chegar na escola, tinha lá as aulas, e era meio período, né? Então vamos dizer, era das 7, sei lá, a meio-dia, meio-dia e meia, e aí tinha que voltar. Mais 2 horas, pegava o ônibus, do ônibus para o metrô até o final da linha, hoje é linha verde, se não me engano, linha azul, e de lá pegava o ônibus de volta para Guarulhos, tinha que descer e ir para casa. E aí tinha outra coisa interessante. Quando você fazia esse vestibulinho para a escola técnica, você ia escolher o que você ia estudar, porque tinha as matérias normais, que a gente não fazia nessa escola, então, além de tudo, tinha isso. A gente fazia as disciplinas normais em escolas do estado, mas com professores diferentes, tal. Eram turmas dentro de escolas do estado que não eram no mesmo lugar. Então, eu lembro que tinha uma perto da Ricardo Jafé, uma avenida aqui antes da Imigrantes, em São Paulo, longe que nem a desgraça de onde eu morava. E no terceiro colegial, como a gente dizia antigamente, eu estudava no Sacomã, que é um bairro um pouco para lá, é o bairro seguinte do Ipiranga. E aí tinha que ir mais longe ainda, e demorava ali uns 10, 15 minutos a mais. Pegava o Jardim Celeste, nunca vou esquecer, do Parque Dom Pedro, para chegar até o Sacomã, e era uma pernada, porque além de tudo você descia no ponto mais próximo, tinha que andar lá mais 1, 2 quilômetros até chegar na escola. E como tinha que escolher alguma coisa, né, no colegial técnico, você podia fazer, sei lá, administração, nutrição, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, e eu não tinha a menor ideia do que estudar. Na verdade, meus pais conduziram essa decisão do colegial técnico, de um lado para sair um pouco do ambiente de Guarulhos lá, e de outro porque o colegial técnico ele te preparava para o mercado de trabalho já. Então você saía do colegial técnico com um diploma de técnico em mecânica, eletrotécnica, eletromecânica e podia trabalhar nessas áreas. E eu não tinha a menor ideia do que escolher. E aí, o que eu fiz? Eu tenho um primo, ele é 5 anos mais velho do que eu, chama Joel, e ele tinha passado na Federal, muito inteligente, e ele tinha escolhido eletrotécnica. E eu, porque tinha que preencher o papel lá, no dia, né, eu ia me inscrever em que área, eu achei o nome bonito. Olha que coisa imbecil. Eu achei o nome bonito, eletrotécnica. Falei, fazer, que nem o Joel aqui, vou fazer eletrotécnica. Nem sabia o que ia estudar. Quando eu cheguei nas aulas técnicas da escola, então acho que eram 3 vezes por semana aula de matérias técnicas e 2 vezes por semana aulas do currículo regular. Quando eu cheguei nas primeiras aulas, era um desespero, porque eletrotécnica ensina tudo que diga respeito à eletricidade, óbvio, né? E aí tinha aula de corrente contínua, resistência dos materiais, corrente alternada, coisas que são estudadas em faculdades de engenharia. E eu olhei para tudo aquilo, até aquele momento eu tinha 3 anos para decidir qual faculdade que eu ia fazer, eu achava que ia fazer engenharia. Nem sei porquê, mas era uma continuação do colegial técnico. E aí
foi um desespero. Esses 3 anos, não sei como eu sobrevivi, porque a escola era relativamente puxada. Eu não sei como eu sobrevivi, porque era detestável para mim tentar entender aquelas coisas que eram ensinadas. E ali, naquela escola, foi o contrário. Eu tive contato talvez com os piores professores da minha vida, professores que não faziam questão nenhuma de ensinar a matéria. Então tinha uns livros enormes. Eu lembro de um livro, por exemplo, de resistência de materiais. Olha que absurdo, gente, tinha 13 anos. A gente chamava de resmate, se não me engano, um catatal de 2.000 folhas, ensinando um monte de coisa que eu nem lembro mais o que era. E o professor chegava, ele ficava sentado a aula inteira, às vezes falando alguma coisa, dando uma aula sentado, às vezes pedindo para a gente ler algum tópico do livro na aula. Era um inferno, era um inferno. E ali eu decidi que eu faria qualquer coisa da minha vida menos engenharia. Então, me serviu para isso, ter um contato com as ciências exatas, para justamente eu passar o resto da minha vida longe daquela chatice sem fim, que eram aquelas aulas insuportáveis dos professores que não faziam questão nenhuma de ensinar de um jeito minimamente atrativo. Bom, terminei de uma forma ou de outra o colegial. Nessa época eu já ia para a igreja, né? Eu sou de uma família presbiteriana, só que eu não ia na igreja quando eu era pequeno, tal, mas aos 15 anos eu voltei, ou comecei a ir na igreja, e eu gostava muito de música. Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu era cabeludão, assim, usava camisas de bandas de rock. Os meus amigos da rua ouviam Metallica, Sepultura, coisas que eu gosto até hoje. Metallica, Sepultura, bandas assim, coisas mais pesadas, né? Então, tá o Rodrigo aqui, tô gravando, gente, no Lopes Studios, o Rodrigão aqui. Então, recomendo, pode colocar o merchan aqui, Rodrigão, tá? Quem quiser fazer gravações de aula, quem precisar de tudo para edição, coloca o link aqui, recomendo o Lopes Studios, vocês vão adorar. E olha só, o Rodrigão tá rindo porque ele gosta dessas porcarias também, e ouvia coisas mais pesadas, para quem gosta disso daí, ouvia Slayer, gostava de uma porcaria chamada Sodom, aí, que mais? Destruction, um monte de coisa que hoje dá vontade de vomitar, mas que eu ouvia. E cheguei na igreja, né? Imagina, com roupas assim, eu lembro que eu usava umas pulseiras, eu era uma figura um pouquinho diferente. E aí, na igreja eu gostava muito de música e eu comecei a tocar muito mal violão, guitarra, primeiro para tentar tirar as músicas lá que eu ouvia, segundo porque na igreja incentivavam demais esse lado musical e tal. E eu comecei a tocar na igreja, virei líder de banda, líder de mocidade, tocava e cantava, e foi ótimo isso para mim. Entre outras coisas, né, porque eu não vou entrar em questão de religião, porque aí cada um tem a sua, tal, mas foi muito bom para mim, até hoje é muito bom também, mas isso era incentivado e foi ótimo porque eu sempre fui muito introvertido. Não confunda com tímido. Eu estudei recentemente, eu li um livro espetacular que chama O Poder dos Quietos, até recomendo se você é tímido, introvertido, ou se tem alguém assim na sua família, um filho, alguma coisa desse jeito. É legal esse Poder dos Quietos porque mostra muita coisa sobre esse nosso mundo, vamos dizer assim, dos introvertidos. E nesse livro faz uma diferença importante entre tímido e introvertido. As pessoas acham que é a mesma coisa. Eu, por exemplo, nunca fui tímido e sou introvertido. São coisas diferentes. Então, pelo que eu lembro, dizia assim, olha, tímida é aquela pessoa que tem medo de falar em público, tem medo da reação dos outros, o que fulano vai pensar. Essa é uma pessoa tímida. E por causa desse medo da reação das outras pessoas, o tímido ele se fecha e às vezes tem muita dificuldade até de se comunicar, uma pessoa sempre envergonhada, esse é o tímido. Introvertido é outra coisa. Introvertido, esse é o conceito que estava no livro. Eu guardei esse conceito. Introvertido é alguém que prefere pensar do que falar. São pessoas que falam menos do que os super extrovertidos. Então eu vejo na minha casa, por exemplo, a Tati, minha mulher, ela é super extrovertida, tal. A Duda puxou a Tati, então também
super extrovertida, falante, simpática, amiga dos amigos, tal. E a Luísa, minha mais nova, ela é igualzinha a mim, só que uma versão muito melhorada, muito mais linda, tal. Ela é ruiva, quem me segue pelas redes sociais já deve ter visto, e ela é mais introspectiva mesmo, introvertida. Então, há muita diferença entre esse perfil do tímido e do introvertido. E eu dizia que quando eu fui líder de mocidade na igreja, quando eu tocava, isso foi ótimo para eu não ter timidez nenhuma, porque você tem que ficar lá na frente de centenas de pessoas, cantando, tocando, todo mundo te vendo, então timidez mesmo eu nunca tive. Mas foi bom também para ponderar um pouco a minha introversão. E isso foi fundamental para eu iniciar a minha carreira da docência, ainda na época em que os cursos eram cursos presenciais. Bom, nessa época eu fiz o colegial, 3 anos tal, e precisava escolher qual faculdade fazer, né? E eu já sabia que eu não queria engenharia. E o direito chegou por acaso na minha vida. O direito chegou por acaso pelo seguinte: eu precisava escolher que vestibular prestar. Eu cheguei quase que no dia para me inscrever no vestibular e eu não tinha certeza do que eu ia fazer. Minha mãe já tinha começado a faculdade de Direito enquanto dava aulas na rede pública de ensino, então ela trabalhava o dia inteiro, cuidava dos filhos da casa e à noite ainda ia fazer faculdade de Direito lá perto de casa, na FIG. Então foi muito batalhadora, muito guerreira. E ela passou num dos concursos mais difíceis do Brasil, a minha mãe, Procuradoria do Município de São Paulo, um concurso dificílimo de passar. Ela passou, virou procuradora do município de São Paulo e aí o padrão de vida lá em casa disparou, né? Porque a gente vivia numa boa casa, numa boa vizinhança, mas bem com os gastos contados, tal, nunca tivemos muita dificuldade, mas era aquele orçamento que empatava assim, às vezes faltava um pouco, tal. E quando a minha mãe virou procuradora do município de São Paulo, a remuneração dela disparou, os procuradores ganham muito bem, ainda mais se comparar com professores, tal, e isso fez toda a diferença em casa, foi ótimo para todo mundo. Então, para mim, a faculdade de Direito, em primeiro lugar, era uma opção que poderia ser financeiramente muito rentável. E isso ficou na minha cabeça. E o que me fez escolher pelo direito não foi tanto essa opção que minha mãe tinha feito e dado muito certo. Veja que coisa. Eu tinha um amigo na rua e esse amigo, um dia, ele fez um comentário que eu guardo até hoje. Não sei em que contexto, não sei de onde. Ele falou assim, chama Denis. Falava assim, olha, se eu, Denis, fosse fazer faculdade, eu ia fazer faculdade de Direito. Aí eu falei, nossa, faculdade de Direito, minha mãe fez. Ele falou assim, faculdade de Direito para eu entender tudo de política. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, olha, quem faz faculdade de Direito entende de política e tal. E eu tive aulas naquele cursinho, que era o cursinho anterior, né, ao colegial técnico, com alguns professores muito politizados, então tinha discussões incríveis que eu adorava, era na época da eleição presidencial, se não me engano, de 89, faz tempo, né, gente? Eu sou um tiozão. De 89, então foi aquela que ganhou o Collor, tal, tinha muitos candidatos, tinha o Lula, tinha o Brizola, Ulisses Guimarães, muitos concorriam, então estava fervilhando aquele cursinho com discussão política e eu sempre tinha me interessado por aquelas discussões. Meus pais sempre assinaram revistas, assinaram jornais em casa, sempre muito politizados, então aquilo fazia parte do ambiente da minha casa e foi como uma luz. Então aquele meu amigo fez um comentário, que eu nem lembro mais em que contexto, eu falei, nossa, faculdade de Direito, além de dar uma turbinada na remuneração, ainda tinha esse negócio de fazer tudo, ensinar tudo que precisaria a respeito de política, o que não é uma verdade. Depois que eu passei pela faculdade de Direito, ou quando eu entrei, eu percebi que não ensina tudo de política e tal, mas essas foram as duas razões principais que me levaram no escuro a escolher a faculdade de Direito. Bom, fui fazer um curso
um cursinho preparatório para prestar o vestibular de Direito. E eu tinha feito junto com o terceiro colegial, mas feito o vestibular e não tinha passado, porque o colegial técnico, na verdade, foi muito ruim nas matérias básicas. Ele focava muito em emprego, mas nas matérias básicas deixava a desejar. A gente estudava só 2 vezes por semana, todas as disciplinas, matemática, português, física. Então imagina que foi daquele jeito. E aí eu não passei no vestibular e meus pais decidiram, já com a minha mãe ganhando muito bem, que eu ia parar um ano da minha vida e me dedicar exclusivamente para um curso preparatório de vestibular. E eu estou falando aí do ano de 1991, então foi um ano em que eu parei tudo na minha vida para fazer o curso vestibular, o cursinho, né, para o vestibular. E não tenho certeza porque tinha na época, eu acho que era por conta disso, uma fama de um cursinho aqui em São Paulo, que era o Anglo, na Rua Tamandaré, na Liberdade. Então todo mundo falava Anglo Tamandaré, o Anglo, talvez alguém conhecido da família tivesse passado num vestibular concorrido e aí indicou o Anglo, tinha essa história. E aí, na hora de escolher o cursinho, meus pais falaram, que cursinho você vai fazer? Eu falei, vamos tentar o Anglo Tamandaré. E aí eu fui, sem conhecer direito. E esse ano, 1991, foi um ano fundamental na minha vida. Por quê? Porque nesse cursinho, no Anglo Tamandaré, os professores de todas as matérias eram professores absolutamente fantásticos. Tinha, acho que 1 ou 2 que eram bons, mas não eram espetaculares. Os outros pareciam um dream team dos professores de cada uma das disciplinas. Era absolutamente incrível. Então a gente tinha aula, se não me engano, das 7 da manhã até a 1 da tarde. As aulas duravam 1 hora, então trocava muito de professor. E você passava da primeira à última aula sem piscar, de tão incríveis que eram as aulas daqueles professores. E foi ali que eu me encantei com o lado de lá, que eu costumo dizer que é o lado da docência, do magistério. Eu falava, cara, como pode? Esse sujeito está me ensinando trigonometria, que eu nem sei o que é, e eu estou entendendo o que ele está falando. Aí tinha uns malucos, né? Eu lembro, esse professor de trigonometria era o Paiva. Aí eu tinha aula com um professor de literatura brasileira, Ivan Teixeira, um espetáculo de professor. Então ele falava lá das correntes literárias brasileiras, ele fazia uns desenhos na lousa, falou da Semana de Arte Moderna de 22, nunca vou esquecer dessa aula. Cara, era um professor melhor que o outro. Tá? Então eu lembro que tinha o Fávaro, que era espetacular, o Ernesto de Biologia, o Fávaro dava aula de Química. Aí tinha o Paulão de Português, esse Ivan Teixeira de Literatura Brasileira. Aí tinha um outro Paulão que dava aula de História do Brasil. Geografia era o Moraes. E, cara, professores incríveis, incríveis. E aquilo me chamou muita atenção. Muita atenção. Falava assim, cara, eu quero um dia na minha vida, seja lá o que eu for fazer, estava antes da faculdade ainda, seja lá o que eu for fazer, eu quero que tenha esse magnetismo aí desses caras. Eu chegava em casa e eu ficava doido, chegava ligadão em casa, as aulas eram de manhã, e eu ficava o caminho inteiro de ônibus e de metrô pensando, cara, como que esses sujeitos conseguem ensinar tão bem matérias que para mim eram praticamente inacessíveis. Então, em um ano, eu fiz a preparação que me faltou, que tinha me faltado em todos os anos anteriores. Deu certo, passei no vestibular da PUC de São Paulo, eu tinha prestado 2 faculdades, a PUC era uma opção para mim, então passei no vestibular da PUC, deu super certo, mas com aquele negócio de professores que eram incríveis. Bom, quando eu comecei a faculdade de Direito na PUC, para quem não conhece, a PUC de São Paulo tem um curso de Direito que é muito bom, às vezes tira notas altas nessas avaliações, tal, já chegou a estar em primeiro lugar dos melhores cursos de Direito do Brasil, depois caiu um pouco. Era uma faculdade muito boa, cara, uma faculdade particular, cara,
e que a gente conseguia pagar, muito por conta do esforço do meu pai e do cargo que minha mãe tinha depois de passar no concurso público super difícil. E ali na faculdade de Direito, uma faculdade ultra politizada, quem conhece a história da PUC de São Paulo sabe, além de ter esse lado da política estudantil, política mesmo, que era um lado que me agradava muito, eu também tive contato com professores incríveis na faculdade. Muitos, nem lembro o nome deles, mas alguns eram muito incríveis. Então, eu tive a oportunidade logo no primeiro ano da faculdade de ter aula com o professor José Eduardo Martins Cardoso. Ele dava aula de IED, depois Filosofia do Direito no terceiro ano, era anual, não era semestral na época, né? Depois Direito Administrativo. O cara foi ministro da Justiça, o Zé Eduardo, e ele era um professor espetacular. Além de tudo, ele aparecia na televisão, dando entrevistas, era um político, é ainda, né? Um político muito conhecido aqui em São Paulo, tal. Então eu adorava ter aula com ele, ver o meu professor na TV e falava, olha, esse sujeito dá aula na TV, era muito legal. E eu fui um aluno muito bom na faculdade, ao contrário dos meus anos anteriores na faculdade, porque eu tinha interesse, porque eu gostava, eu fui realmente um aluno muito bom. E nessa disciplina do primeiro ano da faculdade, Introdução ao Estudo de Direito, eu tirei as melhores notas da sala, porque eu adorava o professor, adorava os assistentes, adorava a matéria, e eu fui convidado para ser monitor. Então, logo no segundo ano da faculdade, até o quinto ano, eu era monitor de várias matérias, né? Fui monitor do professor Zé Eduardo em IED, fui monitor em Filosofia do Direito, do Zé Eduardo também, uma professora de Constitucional, professora Leda Mota, muito importante na minha vida, infelizmente já falecida, também fui monitor da Leda, junto com vários professores hoje conhecidos, né? Faziam parte só para você ter uma ideia, desse grupo de assistentes da Leda, o professor Pedro Lenza, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, era dessa turma, o André Stefan, vocês devem conhecer, que é professor do Damásio. Na época também a professora Ana Flávia Messa, que hoje é professora do Mackenzie, muito conhecida também. Então esse era o pessoal que fazia parte desse grupo da Leda, da professora de saudosa memória, a professora Leda. Então eu já fui desde o segundo ano da faculdade circulando nesse ambiente dos professores. Cara, e na PUC eu tive aula com os melhores, Então, na época eram titulares da PUC de São Paulo, Geraldo Taliba, em Direito Tributário, Celso Antônio Bandeira de Mello, meu grande ídolo, depois meu orientador no mestrado e doutorado em Direito Administrativo, Maria Helena Diniz, em Civil, tive aulas na graduação com Roque Carrasa, em Tributário, professor Paulo de Barros dava aula também na pós-graduação, no mestrado. Então, eram professores incríveis que escreviam livros. Essa foi uma coisa que me chamou também muita atenção. Fala, cara, esses sujeitos escreveram esses livros, então o Brasil inteiro estuda pelos livros desses professores aqui da faculdade. Não tive aula na graduação com todos esses nomes, né? Eles davam aula na graduação, mas eram sorteadas as turmas, tinha muitas turmas, né? A PUC são salas pequenas de no máximo 50 alunos, então eu tive aula com alguns desses professores, outros só no mestrado e no doutorado. Mas o dia mais importante para a minha formação, para o início da minha carreira de professor, foi um dia nesse primeiro ano com outro professor de TGE, Teoria Geral do Estado, chamado Paulo Fabra. Esse professor fez um júri simulado e esse júri simulado era um debate de grupos, nem lembro mais o que era, talvez parlamentarismo versus presidencialismo, direitos sociais, alguma coisa assim. E precisava de alguém para representar um grupo, né? A sala dividida em dois, alguém ia falar lá na frente. E era uma época em que eu já liderava lá o grupo na igreja, falava bem, as pessoas gostavam de mim e tal, e eu fui escolhido. E aí, era um dia lá, né, do júri simulado, na sala, tinha que vestir terno, então todo aquele povo cheio de dinheiro da PUC, o pessoal já tinha terno, eu não tinha terno nenhum, imagina, eu lá de Guarulhos, tá? Não tinha terno, então eu pus uma calça social que era do meu avô, uma blusa por cima, assim, meio de lã, tá? E não tinha camisa social, não tinha terno,
não tinha nada. Só abrindo parênteses, a PUC é uma faculdade de elite, econômica, inclusive aqui de São Paulo. Então, na minha sala tinha filho de muitos figurões, tinha gente que o pai era do Supremo Tribunal Federal, outro era presidente do TRF, muita gente, digamos, importante das famílias tradicionais aqui de São Paulo. Cara, e eu morava em Guarulhos. Era tão pitoresco eu estudar na PUC e morar em Guarulhos, olha só, que um dia meus amigos de sala pegaram uma filmadora, na época uma filmadora enorme, e foram de carro de São Paulo até Guarulhos, filmando o caminho, como que era tal, Guarulhos, tal. Eu lembro que eles passaram, filmando, depois eu vi o vídeo, eles passaram na ponte lá do Rio Cabuçu, que divide São Paulo com Guarulhos, falaram, olha, para chegar na casa do Maza tem que atravessar um rio, não sei das quantas, era um troço muito louco, né? Eu era completamente o peixe fora d'água ali. Mas eu dizia que nesse dia do júri simulado eu fui escolhido para falar. E, de repente, eu me peguei de pé, defendendo lá o meu grupo, com as 50 pessoas olhando para mim e prestando muita atenção no que eu estava falando. Cara, e esse dia mudou a minha vida. Eu percebi que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Eu queria dar aula, ter as pessoas olhando para mim, prestando atenção no que eu falasse. E ali eu decidi que eu ia ser professor. Desde o primeiro ano da faculdade eu sabia que eu queria ser professor. Tanto assim que eu virei monitor de várias disciplinas, aí eu emendei a graduação no mestrado, tá? Consegui passar no mestrado porque eu era assistente de professores, tal, fui muito bem na seleção para o mestrado. Consegui o privilégio de ser orientado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que era e é ainda um ídolo espetacular. O prédio da PUC tem o nome, o sobrenome dele, hoje o professor emérito, uma figura espetacular. E aí eu consegui, ele tinha umas salas assim nas turmas de administrativo no mestrado, e essas salas eram salas com 10, 15 alunos, e ele escolhia um ou outro para orientar. Não era o aluno que ia procurar o Celso Antônio para ser orientado por ele. Ele que escolhia os alunos ali da sala. Então, às vezes, passava um semestre e ele não pegava ninguém para orientar, porque ele achava que não tinha ali nenhum que devia ser orientado. Às vezes pegava um, pegava outro. E ali, nas aulas de mestrado, que eu adorava, eu fui selecionado para ser orientado pelo professor Celso Antônio. E aí começou um sonho, né? Orgulho da minha mãe que estudava pelo livro do Celso Antônio, todo mundo conhecia, professor Celso Antônio e tal, e eu fui orientado por ele no mestrado, depois emendei, colei o mestrado no doutorado, porque eu queria mesmo ser professor, e também orientado por ele, foi um grande sonho da minha vida, meu grande ídolo é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Bom, o que tem de importante nessa história? Logo que eu saí da faculdade, eu precisava me sustentar, não queria mais meus pais pagando pelas coisas que eu fazia, né? E eu estava no mestrado, eu lembro que era muito caro, eu precisava ganhar dinheiro de algum jeito. E eu sempre ouvia a mesma frase. Eu falava, eu quero ser professor. E as pessoas diziam, não dá para ser só professor. Você precisa ser professor e mais alguma coisa no direito. Você precisa ser advogado e professor, você precisa ser juiz e professor, você precisa ser promotor e professor, mas só professor não dá. Porque a remuneração não é capaz de sustentar alguém no direito só dando aulas. Eu ouvi isso de todos os lados. As pessoas me desencorajavam, mas eu falei, eu quero ser só professor e eu quero escrever livro também, como uma extensão do meu magistério, da minha docência. E aí eu fui convidado para dar aula em cursos preparatórios. Eu comecei com tributário, preparatórios para a OAB. Eu comecei num cursinho que tinha aqui em São Paulo que chamava Cefasp. Depois aulas de administrativo também. E os alunos gostavam muito das minhas aulas porque aquilo era a minha vida. Eu me dedicava demais à preparação das aulas e fui de um cursinho para outro. Consegui, no começo da minha carreira, me sustentar só como professor, só entre aspas, e fui indo de cursinho em cursinho, depois fui para o RCD, que era um cursinho bem maior, do RCD fui para o Prima, que era da rede LFG, e aí, a partir de 2006, no Prima, minha carreira decolou,
porque a gente dava aula via satélite, o LFG transmitia para mais de 500 cidades as aulas ao vivo, e digo isso sem querer me exibir. Mas naquela época, de 2007 até 2015, no auge da rede LFG, eu tinha virado uma celebridade. A verdade era essa, tinha virado uma celebridade. Para qualquer cidade do Brasil que eu fosse, as pessoas me reconheciam na rua, porque o alcance da rede LFG era uma coisa absolutamente espetacular. Aeroporto, eu era parado em aeroporto para dar autógrafo, eu entrava no avião, o pessoal de bordo tinha aula comigo. Cara, era um negócio impressionante. Primeira vez que eu fui para a Disney, eu era parado nos parques da Disney por alunos que falavam assim, nossa, o professor Maza aqui, dava autógrafo, tirava foto. Foi um negócio muito louco. E aí, para escrever meu primeiro livro, o Manual de Direito Administrativo pela Saraiva, foi uma extensão das minhas aulas. Depois, o Manual de Direito Tributário pela editora Saraiva, e depois eu construí uma carreira dando aulas. Eu tenho escritório, eu sou chamado sob demanda por alguns escritórios parceiros, escritórios de advocacia, mas meu negócio sempre foi dar aula. Então, toda essa história para dizer que eu apostei na minha docência, eu apostei no sonho que eu tinha de viver de aulas e viver de livros. Hoje, graças a Deus e a muito esforço, eu estou estabilizado. Também sou muito bem casado. Minha mulher é procuradora do Estado, foi uma concurseira brilhante, passou em praticamente tudo que ela prestou e, graças a Deus, hoje a gente consegue dar um padrão legal de vida para as nossas filhas. E para todo mundo que pede conselhos, ô Maza, vale a pena ir para o magistério, vale a pena ser professor de direito, eu digo a mesma coisa. Eu digo, olha, você tem que ter aquela sensação, quando você entrar na sala de aula, de que aquilo lá é a coisa mais espetacular da sua vida. Você pode ter um cargo público e dar aula, claro, ter um grande escritório e dar aula, não tem problema nenhum, mas no momento da aula, você tem que sentir que aquela é a coisa mais espetacular da sua vida. Aí a docência no direito vale muito a pena. Porque ser docente, ser professor no direito só para completar a remuneração é algo muito frustrante, porque as graduações elas pagam muito mal no Brasil, os cursos preparatórios também foram totalmente reconfigurados, então hoje é muito raro ter algum professor com alta remuneração em cursos preparatórios, tal. Houve uma pulverização com a internet, mas eu recomendo muito. E eu, para fechar, que essa conversa já está indo muito longe, durante essas aulas de curso preparatório, eu sempre quis ser o professor para os meus alunos que os grandes professores da minha vida foram para mim. Como eu tocava um pouco na igreja, eu comecei a fazer música para ensinar assuntos difíceis, fazer paródias, tá? Eu criei personagens em sala de aula. Então, naquela época, eu tinha criado o personagem da Vacona, uma ex-namorada minha, uma história com um fundo de verdade, uma ex-namorada que tinha me chifrado numa quermesse, quem é aluno meu das antigas deve lembrar isso. Eu usava também o Batuíra. Quem entrar no meu canal do YouTube, você deve estar assistindo, inclusive, pelo meu canal do YouTube, tem uma parte de charges lá, e a charge começa, a animação começa com o que as pessoas dizem que é um anjinho lá, fazendo uma graça no começo da charge. Aquilo é o Batuíra, um personagem que eu tinha em sala de aula. Ele me dizia as coisas que iam cair nas provas da OAB, era muito divertido. O Batuíra foi uma homenagem que eu fiz a uma grande figura aqui de São Paulo que morava na rua onde eu morei logo que eu casei, tá? E esse sujeito, ele viveu há muito tempo atrás, Ele viveu há 100, 120 anos atrás. Ele foi um grande benfeitor na cidade de São Paulo e tinha lá um lado espiritual muito importante também de atendimento. Eu fiquei sabendo da história incrível dele e falei, eu vou fazer uma homenagem e vou usar o Batuíra aí para divulgar conhecimento. Essa é uma história muito bonita, tem bastante coisa na minha vida que são coisas particulares envolvendo essa história, mas enfim, eu usava todas essas estratégias e comecei a usar muito a internet também para distribuir conteúdo e tal.
E investi muito na minha capacitação também. Fui fazer o meu mestrado, meu doutorado, depois fui estudar no exterior, fui fazer meu pós-doutorado em Coimbra, que era outro grande sonho. Agora em julho desse ano 2020, vou defender meu segundo pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. E por quê? Porque eu sempre quis fazer o melhor possível pelos alunos. E eu sempre quis entender o que eu estava ensinando. E a grande frase na minha cabeça que resume o que é o magistério no direito, o que é ensinar as pessoas, não só no direito, né, mas qualquer matéria, mas falando especificamente da minha área do direito, eu sempre passei o dia pensando o jeito mais fácil de ensinar para os meus alunos os assuntos mais difíceis. Então eu dou aula de administrativo e tributário, que são matérias consideradas bichos de 7 cabeças, nos concursos, no exame de ordem, e sempre foi isso. Pegar os assuntos mais complexos e ensinar da forma mais simples. E eu investi tudo na minha carreira para esse objetivo, ensinar coisas difíceis da forma mais simples possível. E aí, os meus alunos sempre gostaram muito das aulas, eu consegui atingir esse objetivo, até hoje eu pesquiso muito como atingir esse objetivo também. E finalmente toda essa história, ela culminou há 2 anos atrás na criação da minha própria escola, a Escola do Masa, com aulas online. E por que eu criei a minha escola? Porque eu dei aula em todos os cursos preparatórios importantes do Brasil, no LFG, no Damásio, no Estratégia, todos os cursos importantes eu dei aula. Mas eu sempre quis fazer as aulas do jeito que eu achava melhor. Então, em vez de ter blocos fixos, aulas de 1h30, 3 horas, ter também uma carga horária que era meio amarrada, eu queria ensinar usando as minhas estratégias, usando o meu jeito, o meu estilo e sem aquelas limitações que às vezes existem, tá, na nossa carreira quando a gente trabalha numa instituição que não é nossa. Então, eu abri a minha escola com esse objetivo, de não ter os limites que eu já tive para poder ensinar administrativo e tributário em concurso público, exame de ordem. E aí, eu realizei esse grande sonho da minha vida. E hoje, eu posso dizer que eu sou 100% realizado profissionalmente, tenho uma família maravilhosa, então o lado pessoal, graças a Deus, vai muito bem também. E sou muito feliz, 100% realizado, porque eu vejo nos meus alunos da minha escola esse objetivo atingido, tá? De ensinar administrativo e tributário, matérias difíceis de um jeito fácil. E hoje a minha vida é ajudar os meus alunos da minha escola a realizar o sonho deles em matéria profissional. Então, essa é a minha história. Peço perdão por ter demorado tanto, mas eu gosto de contar essa história. Se serviu para tomar alguma decisão em relação ao magistério superior, eu espero que essa conversa tenha ajudado e, como eu sempre digo, clica aqui para curtir esse vídeo se você gostou, coloca algum comentário, vamos conversando aqui nos comentários, ativa as notificações para você ser avisado quando o vídeo for publicado no meu canal. Então se inscreva no meu canal e diga aqui nos comentários o que você achou dessa história e a gente continua essa conversa nos comentários. Legal, espero que essa conversa tenha sido agradável. Obrigado por me seguir nas redes sociais e eu espero a sua inscrição e acionar aqui, ativar as notificações para você ser avisado toda vez que um vídeo meu for publicado. Valeu, então essa é a minha história, foi assim que eu me tornei professor. Valeu!